A comovente situação que está deixando a torcida do Palmeiras preocupada. A reviravolta sobre o rumo que o Dudu tomou está trazendo novamente uma forte repercussão entre os palmeirenses. E é desse jeito que inicia o giro de novidades desse domingão aqui no Nassau Alviverde. Enquanto um lado demonstra empatia pela péssima fase que livre o atacante, o outro já enxerga como a lei do retorno. Tudo o que ele fez aqui está pagando nos outros clubes. E segundo as informações desse domingão, o clima lá no vestiário do Galo está tenso. Scarpa, Rony, Hulk e até mesmo Dudu estão sendo pressionados pela torcida menina. E a tendência é que com essa possível chegada do Sampaoli, o Dudu seja o primeiro a estar na lista de negociados. O jogador que não tem mais condições por conta da sua última visão pode ter um novo destino. E para piorar ainda mais a situação, a torcida do Cruzeiro, que quando vê o jogador em locais públicos, está fazendo questão de deixar aquela humilhação. Quando a torcida do Palmeiras tem aquele sentimento de ingratidão, os cruzeirenses estão na mesma fase. Para eles foi inaceitável ver o seu jogador indo para um outro clube. E é triste a situação. Quem diria que o maior ídolo dessa geração do Palmeiras fosse se tornar uma decepção? E vocês, torcedores, têm empatia com o Dudu? Negado pelo que ele fez aqui? Ou a ingratidão tem que continuar de pé? Porque não foi fácil ver ele trocar na surtida o Palmeiras pelo Cruzeiro. E ainda deixou um rombo para o Palmeiras. Porque esse tempo todo que ele ficou de fora, com as lesões, seria recuperado com a grana que Pedrinho BH iria gastar por ele. Cerca de 40 milhões de reais. E só não foi feito isso porque ele bateu o pé de ficar até o final do ano e sair de graça em janeiro. Aí piora ainda mais a situação dele aqui. E por favor, deixe aí o seu ponto de vista. Você tem empatia ou não pelo Dudu? As novidades desse domingão estão chegando, e tudo relacionado à grande decisão de quarta-feira contra o River Plate, vocês saberão agora. E as novidades apuradas nessas últimas horas pelos setoristas confirmam. Galela Pereira está contratando mais de 20 seguranças para estar presentes ao lado da delegação nesse trajeto de ida e de volta. Outra notícia importante está no hotel que o Palmeiras vai ficar. Até agora não foi divulgado o local exato, porém, foi comunicado que essas seguranças estarão presentes ao redor do hotel. E resumindo, os argentinos torcedores do River Plate que estão preparando aquele foguetório para tirar os zonas dos nossos jogadores vão ter que dar a meia volta para não sofrer algumas consequências que todos nós sabemos como que é. E do lado da Leila, tudo já está sendo feito. A presidente investiu pesado, contratou, e agora aguarda o retorno técnico tanto dos jogadores quanto do Abel Ferreira. A meta é chegar até a final que acontecerá no monumental estádio do Universitário lá no Peru. E o que os argentinos têm em mente? Tudo o que acontecer com o Palmeiras da Argentina será feito aqui no Brasil. Ou seja, se a recepção for péssima, se prepare para o retorno. E deixo claro que estou me referindo às questões entre os clubes, porque os torcedores aí é de caso de segurança pública. A Leila Pereira está adotando essa tática rígida. Se querem ser bem recebidos no Allianz, que então façam por onde? O segundo maior clube do Brasil a lucrar com premiações de campeonatos. E foi divulgado pela Globo nessa manhã de domingão que o Palmeiras só nessa temporada lucrou cerca de 263 milhões de reais. Dinheiro esse que foi garantido através de classificações de campeonatos, bônus extras de Copa do Mundo de clubes e entre outros benefícios que o Verdão conquistou, sem ganhar nenhum título na temporada. O primeiro colocado, e por incrível que pareça, não foi o Flamengo e muito menos o Botafogo, mas sim o Fluminense, que durante a Copa da FIFA acabou sendo o último clube brasileiro a permanecer pelo torneio. E segundo as informações relatadas pela imprensa, toda essa boa ação da Leila em reduzir o preço dos ingressos, contratar a peso nessas janelas de transferências, está associada a esse lucro extra que o Palmeiras acabou adquirindo até aqui. E complementando a informação, o Palmeiras tem a meta passada até o final do ano em garantir cerca de 350 milhões de reais. E para isso tornar realidade, precisamos conquistar pelo menos um título. Seja pela Libertadores, que garante uma recompensa na casa dos 136 milhões de reais, ou pelo Brasileirão, que tem um lucro aproximado de 50 milhões de reais para o grande campeão. E bom, vejamos que nessa história toda, quem sai com um sorriso no rosto são os jogadores, que acabam recebendo parte das premiações e forjam um bolso. E vocês também são daqueles torcedores que não se importa com isso? O mais importante para nós é as conquistas, porque se ganhar a Libertadores, para mim, pode dar toda a premiação para o elenco. Porque o que interessa mesmo é a Taça Libertadores sobre a nossa sala de troféus. E quem também concorda comigo, comentem aí.
A mensagem da presidente Leila que deixou Abel Ferreira um pouco incomodada. A presidente, que fez questão de gravar um vídeo após o jogo de ontem, dando aquela mensagem para a torcida ficar mais calminha. Acabou, na grande realidade, se tornando uma grande pressão sobre a comissão técnica. Se o objetivo do Abel era de blindar e manter o seu elenco tranquilo para essa partida de quarta, agora, após essa mensagem, eles terão a obrigação de fazer o que todo mundo quer. E muitos torcedores não perceberam a tática feita pela Leila. E se vocês ficaram bravos colocando tudo isso como uma provocação sobre ela, falando que estão mais calminhos, fiquem conscientes que o propósito dessa mensagem é obrigada para o vestiário. Ela investiu pesado e quer o retorno imediato. E nada melhor do que vencer o River Plate para acalmar os ânimos. E essa decisão está mexendo com todo mundo lá nos bastidores. A Leila vai fazer questão de enfrentar um jatinho dela para elevar os conselheiros e o outro jatinho para os jogadores com segurança. E a torcida que, até um tempo atrás, estava pegando no pé da presidente, agora reconhece o esforço que ela está fazendo. De fato, não tenho que criticar sobre a Leila. A diretoria fez o seu papel e a obrigação dos jogadores. Não tem mais um furado de descanso, adaptação, entre outros problemas que a gente está acostumado a ver durante esses anos. Até o Paulinho, que estava descartado por conta da lesão, pode muito bem se tornar uma grande potência do Palmeiras caso o clube chegue nas finais da Libertadores. E vocês estão animados com tudo que a Leila mudou durante o seu primeiro mandato até aqui? Será que essa postura nova dela vai ajudar muito o Palmeiras? Comentem aí, porque eu sei que vocês entendem tudo sobre o Palmeiras. E não é por acaso que vocês vivem aqui nos comentários falando seus pontos de vista. Time bem encaixadinho, pronto para a decisão de quarta-feira. O Palmeiras, que engoliu o Internacional e colocou o time gaúcho no seu devido lugar, agora já inicia, a partir deste domingão, a preparação para as quartas de finais de Libertadores. E as novidades de hoje foi a presença dos jogadores do CT da Barra Funda. Abel Ferreira, que costuma dar folgas após vitórias como essa, resolveu colocar todo mundo para campo no objetivo de ajustar alguns pontos antes da partida para Buenos Aires. E as expectativas estão grandes para a dupla Vitor Roque e Flávio Lopes, que mais uma vez mostrou potencial e que estão preparados para esse grande desafio. Outras novidades? Claro que está na presença do Primo Rodrigues, que esteve presente na partida de ontem, e também com o Andrés Pereira, que realizou pela primeira vez a sua estreia com o manto do Palmeiras. O João Matisse comandou muito bem o time, colocou todas as peças no seu devido lugar, e agora as expectativas estão sobre a titularidade ou não do Andrés. O Lucas Evangelistas, que ninguém dava nada quando ele assumiu a posição de titular, agora está mostrando que ele vai lutar pela posição. E o Andrés vai ter que apresentar um bom desempenho para conseguir tomar essa vaca. E até aqui as expectativas pelos setoristas e alguns jornalistas é que o Andrés Pereira seja o grande titular da posição. O Lucas Evangelista pode estar trazendo até uma dinâmica diferente para esse ataque também na defesa com a sua marcação intensa. Mas a Leila Pereira contratou o Andrés justamente para essa grande decisão contra o Liverpool. Não existe a menor hipótese do time entrar em campo sem ele, a não ser que o Abel Ferreira bata de frente e mostre quem é que manda no time. E eu duvido que ele vai fazer isso, porque os investimentos foram altos e se por conta dessa atitude dele o time for eliminado, aí a pressão cai dobrada. E vocês, se fosse um Abel para decidir, vocês colocariam Lucas ou Andrés? É muita informação vindo aí e vocês merecem saber nesse domingão.